Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao início dessa jornada de estudo ao fundamentos bíblico da família. Junto nós vamos percorrer 17 lições a respeito dos princípios e fundamentos bíblicos da família, a qual vai servir de iluminação, orientação para nossas vidas, para aplicar na nossa vida pessoal, também como no contexto da vida familiar. Continue conosco nessa jornada e com certeza vai ser bênção para você, que Deus tem bênçãos para você, para a tua família, orientações bíblicas, através da direção do Santo Espírito, nós vamos estar aplicando todos eles em nosso contexto familiar. Vamos iniciar com a nossa oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti, dando início a essa jornada de estudo aos fundamentos da família. Nós te pedimos que o Teu Divino Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, sobre a vida desses que vão estar assistindo esse vídeo. No nome de Jesus Cristo, nos ajude pela Tua graça e com a Tua proteção e orientação, que nós sabemos que só vem através da Tua Santa Palavra, a direção do Teu Santo Espírito, é que nós te rogamos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Com certeza você já parou para pensar sobre os fundamentos bíblicos para a tua família, para aplicá-los no contexto de casamento, filhos, de orientações, influências e tantas outras coisas. E alguns de nós paramos para perguntar e muitas vezes nós ouvimos aí fora falando a respeito da origem da família, de onde surgiu a família, quem foi que planejou a família. Então, nesse contexto, nós vamos estar aprendendo a respeito de estudo nessa jornada de 17 lições. Família, nós devemos partir do princípio que a família é criação de Deus. Foi Deus que planejou, foi Deus que montou, sonhou, planejou, deu as diretrizes, e a família tem origem em Deus. O texto base dessa lição é no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26 ao 31. Vamos ver o que nos diz as Escrituras? Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até o versículo de número 31, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus abençoou e disse-lhes: Sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei-os a terra, e subjugai, e tede domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a árvore, sobre a face da terra, e toda árvore naquele a qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vos será por alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado a toda a erva verde para alimento. E assim foi. E Deus viu todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã no sexto dia. O texto-chave é o versículo de número 27. Assim Deus criou o homem, a sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Nessa lição nós iremos estudar a respeito da origem da família, como que Deus planejou isso, como que Deus começou esse projeto lindo e maravilhoso para cada um de nós. Além de tudo, nós devemos ver a origem da família e nós vamos entender que a origem não foi de um desenvolvimento cultural que o homem passou a descobrir e desenvolver isso, como alguns pensamentos filosóficos, principalmente o marxismo,
tem ensinado que a família deu origem no comportamento cultural do homem. Não, essa origem veio de Deus. Deus planejou, Deus deu início. E nós vemos isso no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, que é conhecido como o livro do princípio, o livro do começo, o nome que deu start para tudo. Nós podemos dizer que o livro de Gênesis é o livro que deu começo à raça humana, deu a criação à natureza. Deus criou tudo, tudo teve a origem no livro de Gênesis. É tanto que o nome já deriva como se fosse no princípio, a partir ou no começo. É o livro de Gênesis. Assim como teve ali o relacionamento de Deus com o homem, a criação de Deus, a criação do universo, ou desse cosmo, também ali teve a origem do pecado, teve a origem ali de um plano de redenção de Deus, de restauração para o homem, mas aí nós devemos ver também que ali há a origem da família. E com essa origem da família, nós devemos entender que é a vontade de Deus que haja família, que exista família. No contexto de um modo geral, essa é a vontade de Deus. E mais que nós possamos entender essa vontade de Deus, nós devemos entender e pôr em prática, porque essa coisa bela, esse projeto de Deus que é família, mais do que nunca tem sofrido vários ataques no contexto cultural, no contexto político, cultura que vão se moldando, vão se movimentando, vão se transformando cada vez mais, principalmente na área da políticas ou leis que são estabelecidas por governos ou por estados, que têm cada vez mais interferido na família, e esses movimentos radicais ideológicos que têm por princípio, o único objetivo deles é atacar a família diretamente. E como nós vamos partir do princípio que a família tem origem em Deus, criada por Deus, desenvolvida por Deus, há também umas regras, que porque se foi Ele quem criou a família, Ele deixou as regras para deixar bem claro como deveria proceder, como seria o comportamento e o desenvolvimento dessa família. E o desenvolvimento dessa família que tem origem em Deus, partindo desse princípio que foi Deus que criou a família, planejou a família. Então, a partir desse princípio, nós vamos partir das regras que ele estabeleceu para a família. E quando é a origem dessa família? A origem da família passa a ter origem a partir de um momento que existe um relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, o primeiro padrão para que haja o estabelecimento e a concretização dessa ideia de Deus a respeito de família, então tem que partir do princípio que é de origem de Deus, e o primeiro padrão dele de início à execução desse plano, que é a família, o ponto de partida é um relacionamento entre homem e uma mulher. É um relacionamento heterossexual. Então, esse conceito que nós vemos nessa cultura de hoje, dizendo que existem vários tipos de família, existem vários padrões de família, na cultura pode aceitar isso como verdade deles, por causa da corrupção da cultura humana, principalmente, acima de tudo, por causa do pecado que danificou isso na vida do homem. Então, esses padrões de Deus, ele é princípio eterno. Esse padrão de Deus não mudou e continua valendo até hoje. Então, ou seja, o começo de estabelecimento de uma família parte do momento em que há um relacionamento puro, bíblico, conforme os princípios de Deus, entre o relacionamento entre um homem e uma mulher. O pecado que, quando entrou na vida da humanidade, danificou a toda a humanidade em todas as áreas da tua vida,
que o homem agora criou outros padrões de família e de início de família. Os padrões para nós que somos cristãos é os bíblicos. A cultura não pode mudar os padrões bíblicos e nós nunca devemos permitir. Então essa origem da família que veio do partiu de Deus, que o princípio é bíblico, da vontade de Deus, tem um padrão que é um relacionamento entre o homem e a mulher. Após a queda, o ser humano foi perdendo esses traços da imagem de Deus nele, foi danificada. Total. É tanto que um dos princípios bíblicos, doutrinas bíblicas, que é a depravação total do homem. Não existe nada nesse universo da humanidade que não tenha sido contaminada pelo pecado. Inclusive os padrões de Deus que Deus colocou para nós por causa do pecado, nós mudamos e danificamos isso. Mas ainda existe algumas coisas que estão em nós, da imagem de Deus, ainda existe alguns riscos, alguns traços dessa imagem divina em nós. Por exemplo, nós somos seres inteligentes, nós temos personalidade, nós temos emoções, nós agimos e nós fazemos escolhas. Então essa coisa faz parte da imagem de Deus quando Ele criou o homem, que ainda permanece em nós. Mesmo danificada, mesmo suja pelo pecado, ainda continua em nós. Deus criou o homem. Como? Deus criou o homem conforme a tua imagem e semelhança. O ser humano é o único ser vivente que tem um aspecto da imagem de Deus. A criação de Deus. E qual é? É o homem. É tanto que quando Deus criou tudo, toda a natureza, os animais, o cosmos, o universo, tudo quando Ele criou, os sistemas planetários, tudo foi criado por Ele. Todos os dias que Deus terminava a criação, falava: isso é bom. Viu Deus que era bom? Viu Deus que era bom. Mas quando Deus cria o homem à tua própria imagem e semelhança, a Bíblia deixa bem claro: e Deus viu que era muito bom. Ou seja, o homem é o único que tem característica, a imagem de Deus nele, na criação, e Deus viu que isso era muito bom. A coroa da criação de Deus, na onde que Deus criou não como palavras, como Ele determinou que foi criado lá atrás, o universo, a natureza, os seres vivos, os animais, não. Deus se envolveu na matéria-prima e fez o homem e soprou o fôlego dele no homem, que o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos essas características de Deus, a imagem de Deus em nós. Então Deus criou o homem com um propósito. E esse propósito ainda permanece de pé e valendo hoje. Então Deus criou tudo, viu que era bom. Criou o homem, viu que era muito bom, porque tinha a imagem e a semelhança de Deus. Mas quando Deus criou esse ser humano, que Ele tinha feito com esse ser belo, coroa da sua criação, o ser humano passa a ser, o homem passa a ser um ser especial para Deus. Só que quando Deus criou tudo, entregou tudo nas mãos do homem, no caso de Adão, lá no jardim do Éden, Deus percebe que o homem não poderia ficar sozinho. O homem não poderia permanecer sem uma companheira, sem uma ajudadora para ele. E o que Deus resolve? Deus toma a decisão que partiu de si próprio de fazer uma ajudadora adequada ao homem. Ou seja, cada ser vivente, cada animal era um casal e tinha seu parceiro adequado. E Deus viu que o homem não poderia ficar sozinho, criou
uma ajudadora adequada para ele. E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque às vezes nós vemos uns equívocos de ensinamentos ou de pensamentos, que o homem via que todos os animais tinham uma parceira, uma companheira, e o homem se sentiu só. Não, isso não é bíblico. O homem não percebeu que ele era um ser solitário, que não tinha ninguém compatível, não tinha uma fêmea para ele, não tinha uma mulher para ele, compatível com ele. O homem não percebeu que ele era solitário. Quem percebeu isso foi o próprio Deus. É tanto que o texto fala assim, não é bom que o homem fique sozinho. Não é bom que o homem fique sozinho. Então a solidão de Adão não foi percebida por Adão, foi percebida pelo próprio Deus. Adão não era solitário porque ele não sabia o que era isso. A diferença é que Deus percebeu que não seria bom e resolveu criar uma ajudadora adequada. E essa ajudadora adequada nós chamamos de mulher. Essa mulher, essa ajudadora adequada que fez para complementar o homem, que nós chamamos de completude, completo um ao outro. O homem não seria completo se ele estivesse sozinho. O homem passa a ser completo quando ele tem uma ajudadora adequada. Por que adequada? Porque hoje, na cultura completamente radical pelo pecado, danificada pelo pecado, hoje nós vemos padrões de casamentos com homem, mulheres com mulher, com animais, relacionamento com animais, com coisas, que essa crise de ideologia, de encontro de identidade que está tendo na cultura, principalmente na cultura atual, nada disso é adequado para o homem. Nada disso se adequa àquilo que o homem precisa. A única coisa adequada que o ser humano precisa, no caso Adão, o homem, é a mulher. Deus fez o homem adequado para a mulher e Deus fez a mulher adequada para o homem. Nada mais substitui ou tem essa capacidade de substituir um ao outro. Está entendendo? Então, esse é o padrão de Deus. É um casal heterossexual, um homem e uma mulher. E para que Deus deu isso, que eles criou o homem e a mulher, Deus deu uma ordem para eles, para que seja o quê? Frutífero e multiplicai. Mas antes disso tudo, Deus fez o quê? Para complementar um ao outro e que fosse correspondente um ao outro. E da onde essa correspondência que existia, essa correspondente um ao outro, deu a origem e ao ponto de origem de execução do plano de Deus de criar a família. Ou seja, então o homem, como tem com a sua companheira, ela não é nem mais e nem menos. O homem não é mais importante que a mulher. A mulher não é mais e nem menos importante que o homem. Eles são completude, eles vão para complementar um ao outro. O que a cultura às vezes tem nos falado nesse dia de hoje, sobre que o homem é dominador, o homem menospreza a mulher, o homem vai sempre oprimindo a mulher. Não. O cristianismo é a única religião, aliás, partiu do cristianismo, é valorizar a mulher e o homem da mesma maneira. Então, o homem não é mais importante, a mulher não é mais importante. Quando Deus criou o homem, ele resolveu criar a mulher, tirando da costela de Adão e fez a mulher. Isso não faz dela inferior ao homem. Pelo contrário, faz os dois de igual, porque os dois têm características da imagem de Deus. Então eles têm essa responsabilidade de complementar um ao outro. Então não é que é mais importante
um é dependente do outro para pôr em execução essa ideia e o projeto de Deus que é família. Então, o que a cultura fala que o homem sempre é supervalorizado e menospreza a mulher, isso é errado. Se nós lermos o livro de Gálatas, Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele falou assim: diante de Deus não existe homem nem mulher, nem judeus, nem gentios, nem escravos, nem senhores, nem homem nem mulher. Todos são iguais diante de Deus. E foi o cristianismo, como a cultura corrompida fala, que o cristianismo oprime a mulher e o homem é o opressor da mulher. Não, o cristianismo foi a que deu início que tratar tratar o homem e a mulher com os mesmos valores, os todos de igualdade diante de Deus. Então, são os diferentes? Sim, há diferença entre os homens e a mulher, mas essa diferença supervaloriza um e menospreza o outro? Não. Essas diferenças devem ser encaradas por nós pela criatividade divina, a grandeza e a eficiência divina de colocar características particulares no homem, na mulher, mas que um ao outro se complementa. Ou seja, aquilo que não tem na natureza masculina, Deus colocou na mulher, e aquilo que não tem na natureza feminina, Deus colocou para que pudesse completar o homem, os dois estabelecesse família com um único propósito. Então nós devemos encarar que esse plano de Deus de criar um homem e uma mulher, essa criatividade de Deus, ele capacitou cada um nas suas áreas diferentes, nos seus deveres diferentes, características diferentes. Não só ver essa capacitação no homem, na mulher, mas encarar também que essa capacitação ela é eficaz. Então, para constituir família, a criatividade de Deus de capacitar o homem e a mulher nas suas determinadas áreas, ela é eficaz em tudo, desde quando cumpre o propósito de Deus. Então, se é eficaz, então as outras coisas é ineficaz. O que Deus criou é bom e capacita. E o que o homem inventou, mudando esses padrões de Deus, é incapaz e ineficaz de estabelecer padrão de família. Família só pode ser nos padrões bíblicos. A formação da família, nós devemos encarar sempre que deu a origem de Deus e os alicerces da família está simplesmente em Deus. É por isso que nós vemos essa cultura em transformação sempre e sempre para pior. E uma das coisas que nós estamos vendo ruindo e sendo destruídas é os alicerces da família. Gradativamente, nós estamos vendo os padrões da família, esses alicerces, essas colunas ruindo conforme vai passando o tempo. E cabe a nós, como cristão, que temos a Bíblia como fundamentos para a nossa vida em prática em todas as áreas, é que devemos valorizar sempre os padrões bíblicos que Deus estabeleceu para a família, fortalecer essa família, esforçar sempre para proteger essa família e manter essa família sempre nos padrões bíblicos de Deus. E a origem disso vem o quê? De acordo com o que é um relacionamento de um homem com uma mulher, esse relacionamento nós chamamos de casamento, como características planejadas pelo próprio Senhor. Então, é o caso, começa de um relacionamento de um homem e uma mulher, que nós chamamos de casamento. É a palavra que às vezes tem perdido o seu sentido original
e seu propósito é correto, original, como Deus tem estabelecido. Então a origem da família é de um relacionamento de um homem com Deus, de um homem com uma mulher, que tem ponto de início nesse relacionamento o casamento, principalmente e unicamente reconhecido por Deus, o casamento heterossexual. A família tem que ser valorizada, esses valores da família têm que ser valorizados. E esses valores têm que ser reconhecidos e protegidos por cada um de nós. E o que nós devemos fazer com esses valores é manter eles. Os valores da família, os valores que Deus tem estabelecido para a família, nós devemos manter e nunca abrir mão deles de maneira alguma. E o que nós devemos fazer nesse mundo de dificuldade e de lutas e transformações culturais que está danificando a família? É nos esforçar. Como? Buscando orientação de Deus, buscando conhecimento da palavra de Deus, buscando através de oração, orientação para preservar a nossa família. Então nós devemos valorizar os princípios bíblicos, reconhecer esses valores, não abrir mão deles em hipótese alguma. Nós devemos manter esses valores da família, não devemos vender ele em hipótese alguma e nos esforçar para manter esses valores, esses padrões na família. Entre essas três ações deve ser o comportamento meu e seu a respeito da família. A família, como nós falamos no começo, ele tem seu princípio monogâmico, é do casamento, e um casamento que a origem, a ideia de Deus que seja o quê? Monogâmico, ou seja, um homem que escolheu uma mulher e a mulher que está com esse homem é único, monogâmico. Ou seja, Deus planejou um casamento unicamente monogâmico. Então, se Deus tivesse só a ideia de procriação da raça humana, a multiplicação da espécie humana, Deus poderia permitir da ideia de um casamento poligamia, mas não é a ideia de Deus. É tanto que Deus falou assim: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a mulher, e os dois serão uma só carne. Então, esses padrões que existiam nessa cultura, a cultura antiga de poligamia, de vários casamentos, isso não é o padrão de Deus. Mas alguns podem até perguntar, mas na Bíblia há poligamia? Sim, há, mas não é o ideal, não foi no princípio a ideia de Deus. A ideia de Deus foi que fosse monogâmico. A poligamia que está, o exemplo de poligamia que temos nos textos bíblicos, principalmente nos patriarcas, no povo antigo, eles devem ser encarados como ali uma orientação de como não devemos nos envolver nesse tipo de comportamento da poligamia. Nós podemos ver todos os exemplos bíblicos onde passou o casamento a ser a poligamia, uma prática no meio desse povo, sempre teve consequências danosas e terríveis. Todos eles. Se nós pegarmos principalmente um livro de Gênesis, todos que tiveram um casamento, esse comportamento da poligamia, eles tiveram sérias consequências. E hoje nós vemos até na história, e hoje vemos consequência disso tudo. Então Deus não estava avisando uma reprodução de uma espécie simplesmente. Deus estava avisando o casamento monogâmico, onde não existia fidelidade, lealdade e cumprimentar simplesmente um ao outro parceiro e não inúmeros parceiros, como a cultura tem colocado por aí. A segunda coisa que nós já temos falado tem que ser heterossexual. Então, se Deus planejou um casamento heterossexual e Deus planejou que se multiplicasse o ser humano, a raça humana,
Então, o único meio é através de um relacionamento e um casamento heterossexual. Então, é impossível o casamento de homoafetivo multiplicar-se. Então, está saindo, está fugindo do padrão de Deus. O único meio é através de um casamento heterossexual entre um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. O que vem fora disso, o que está em execução fora disso, é pecado e é fora dos padrões de Deus. Estamos falando, estou falando que quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, dizendo que um casamento que não seja heterossexual, nós estamos jogando para o lixo, jogando fora o plano de Deus. E as pessoas que têm esse tipo de comportamento estão falando praticamente que Deus não criou as coisas certas. O que nós vemos é essa ideologia de gêneros, gêneros indefinidos, identidade ainda indeterminada, indefinida, não conhece esse tanto de parâmetros que existe nessa cultura de hoje, é completamente danoso para a raça humana. E se Deus não tivesse estabelecido um casamento heterossexual, com certeza a raça humana estava ou já teria sido extinta. Então Deus visando que a raça humana fosse extinta e se multiplicasse, deu um padrão. Tem que ser heterossexual. Então o casamento tem que ser heterossexual e tem que ser monogâmico. E a terceira coisa é o casamento, que é para dar origem, esse ponto de origem à família, tem que ser indissolúvel. O casamento é para a vida toda. O homem e a mulher, quando decidem se casar, tem que ser para a vida toda. Tem que ser indissolúvel. O casamento, quando passa a ser desmanchado, como passa a ser desvalorizado, sem sentido algum, ou adota todos os tipos de comportamento que não sejam os padrões de Deus, é fora de cogitação para nós cristãos. Então, nós cristãos, aqueles que têm a Bíblia como fundamentos e regra de fé, eles sempre devem ter a ideia: o casamento é indissolúvel. Tem que ser heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O casamento é o compromisso sagrado entre um homem e uma mulher. Então, o que nós queremos, quando a gente passa a querer formar família, devemos ter a ideia de casar, e nesse casamento ter a ideia de que o casamento é o quê? O compromisso sagrado entre um homem e uma mulher. Ou seja, qualquer tipo de casamento que não seja esse padrão heterossexual entre um homem e uma mulher não é sagrado. É maldito. É pecado. Então, o que nós chamamos de sagrado é aquilo que é hétero, monogâmico, conforme o padrão de Deus. Esse compromisso sagrado nós assumimos a partir do momento que nós temos maturidade, temos desenvolvimento mental, emocional, espiritual, principalmente, cumprimos esse mandamento de Deus. Aí nós assumimos e na cerimônia de casamento, na união entre o homem e essa mulher, eles assumem esse compromisso diante de Deus, diante da comunidade, dos homens, está diante dele. Então isso passa a ser uma coisa sagrada, principalmente quando nós chamamos Deus como testemunha desse ato tão belo e bonito. E o casamento deve ser encarado por nós, como eu ouvi um pastor ministrando, o casamento também é como se fosse um instrumento de santificação. Não é só para cumprimento, mas também para santificação entre o relacionamento do homem e a mulher, entre o esposo e a esposa, o marido
e a esposa é santificação. Por quê? Porque Deus planejou isso para esse cumprimento, que quando um homem ou mulher for instrumento de santificação ou casamento para o outro, é porque um ao outro vai ajudando no desenvolvimento, no crescimento, vai ajudando em todas as áreas. O casamento heterossexual é isso, onde o marido está à disposição de servir a esposa, ajudar a esposa, e também que a esposa está à disposição de servir o marido e ajudar o marido, principalmente nos danos que o pecado trouxe em nossa vida. Por isso que nós chamamos que é um dos instrumentos de santificação. É que quando o marido está, às vezes, meio perdido, ou meio sem direção, aí tem a companheira adequada para estar ajudando. Ou então, quando a mulher está meio sem orientação, sem direção, e tem um marido adequado ao lado dela para estar orientando e ajudando. Então, visando esse relacionamento puro e santo que Deus estabeleceu, o casamento, que é o ponto de origem da família. E nós devemos encarar que o casamento não é fonte de felicidade, como se nós falamos um pouco atrás, que casamento é instrumento de santificação e visa complementar e ajudar um ao outro. Então nós não devemos encarar o casamento, que é ponto de partida para dar origem à execução, ao começo de uma família, como fonte de felicidade pessoal. Mas nós devemos encarar o casamento como oportunidade de fazer alguém feliz, de servir alguém. Ou seja, eu devo encarar o casamento como uma oportunidade de fazer feliz a minha esposa, de promover tudo que é belo, sagrado, virtuoso, conforme a Sagrada Escritura, para a minha esposa, e assim a minha esposa, para com a minha vida também. Então, o homem e a mulher devem encarar o casamento não como uma oportunidade de ser feliz, mas como uma oportunidade de fazer alguém feliz. Não deve encarar o casamento para alcançar os objetivos pessoais, mas ter o casamento, pensar que o casamento é o ponto de partida de exercer a vontade de Deus e beneficiar a vida de outro, que é aquela pessoa que eu escolhi para estar ao meu lado. Essa é a ideia do casamento. Nós devemos lutar acima de tudo, ter essa ideia de casamento e preservar e lutar no máximo em proteger a nossa família. Nesse século atual que nós estamos vivendo, nesses tempos atuais que nós estamos vivendo conturbados de cada vez mais o Estado interferindo, querendo definir como é família, leis totalmente complicada, querendo mudar o comportamento da família, como deve marido com a esposa com o marido, e com os pais com os filhos com os pais. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. E mais do que nunca é urgente nós nos aprofundarmos mais nosso relacionamento com Deus, buscar orientação e como nós devemos nos comportar com a nossa família, proteger a nossa família, proteger essa coisa maravilhosa que Deus nos introduziu. A família deve entender os seus valores, os seus valores, principalmente os valores espirituais e eternos que Deus tem estabelecido, lutar para permanecer, em hipótese alguma, vender esses valores e esses fundamentos. Então nós devemos valorizar a origem da família, como começa a família, valorizar o casamento, e o casamento que seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Essa é a vontade de Deus. Eu convido a você a mergulhar cada vez mais buscando orientações bíblicas santas para nós juntos andarmos e proteger a nossa família, que é essa coisa maravilhosa que Deus tem nos usado ou está usando você para dar começo
essa ideia, esse projeto, essa ação de Deus em execução em nossa vida. Então eu quero concluir que nós vimos que o casamento é instituição divina, que a família tem origem de Deus e que Deus, visando a continuidade da espécie humana em diferentes aspectos de formação do homem e da mulher, mas Deus visava sempre a família. E que essa família seja preservada, viva e ande com um único propósito: viver, existir, viver e praticar, executar tudo para a glória de Deus. Que todas as famílias nesse universo, principalmente nós nesse mundo de cristãos, nós devemos valorizar sempre e viver tudo estabelecido os padrões bíblicos, executando com a ajuda, com a graça de Deus, vendo que fazemos tudo para a glória de Deus. Que minha família viva, exista para a glória de Deus. Que a tua família viva, exista para a glória de Deus. Que façamos tudo em famílias, com os padrões bíblicos, principalmente para trazer honra e glória ao nome de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. E vamos orar para encerrar essa primeira lição. Te damos graça, Pai. Nós vemos que a família tem origem em Ti e a sua ideia e o seu propósito. Que o Senhor possa nos ajudar a manter esses padrões, esses princípios, esses valores, nos esforçando, nunca abrindo mão deles e mantendo cada vez mais, Senhor. Mas nós precisamos da Tua ajuda para proteger a minha família e a família desse que está assistindo essa aula e esses que vão estar dando origem à família deles. Seja abençoada por Ti, Senhor, no nome de Jesus é que nós te rogamos. Amém. Então, a minha família, a sua família, tem origem em Deus. Aguardo você para a próxima lição, que é o plano de Deus para a família. Eu aguardo você. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus.